Noradrenalina e dopamina são neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas, geralmente produzidas por neurônios, e que têm um efeito, por exemplo, sobre uma célula-alvo. Então, você pega aqui um neurônio que secreta esse neurotransmissor dopamina, ele vai se comunicar com outro neurônio secretando dopamina e vai ter um efeito sobre o comportamento. Assim como a noradrenalina, a mesma coisa. Só que como são neurotransmissores diferentes, vão ter efeitos diferentes sobre o comportamento humano. Entendi, mas todo neurotransmissor, ele gera um comportamento na pessoa? Todo neurotransmissor, ele é capaz de modificar, por exemplo, o funcionamento de outro neurônio através da modificação de uma sinapse. O que eu quero dizer é o seguinte, existem substâncias químicas neurotransmissoras que podem ter um efeito excitatório sobre um determinado comportamento. Então, por exemplo, se eu secretar acetilcolina em uma via de neurônios que tem relação com o movimento, o produto final vai ser o quê? O movimento. Por outro lado, existem neurotransmissores relacionados não mais com o movimento, mas com um determinado comportamento. Por exemplo, o comportamento de recompensa, de alegria, de felicidade, que é o caso da dopa. A dopamina. Entendi. Os neurotransmissores, então, eles são separados, certo? São individuais e cada um tem uma ação no nosso corpo, no caso. Exatamente. Eles podem ser considerados neurotransmissores excitatórios, neurotransmissores inibitórios, neurotransmissores que vão modular comportamento. Então, existem vários tipos de neurotransmissores e ações, portanto. Tem que lembrar assim, nem sempre é um comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é uma forma que eu tenho de expressar, né, alguma coisa em relação ao ambiente, por exemplo. Vou dar esse exemplo. Mas muitas vezes eu tenho neurotransmissores envolvidos em quê? Por exemplo, no processamento visual, no processamento auditivo, que não necessariamente tem um movimento envolvido, que tem um comportamento envolvido. Uhum. Mas por que é importante a gente controlar, professor, esses neurotransmissores? Porque quando na verdade, o controle vem de alguns comportamentos que você pode adotar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Nesse caso especificamente que eu estou falando, quando você fala em noradrenalina, a noradrenalina, ela é produzida no tronco encefálico, em regiões do tronco encefálico, chamada formação reticular, e ela é projetada no sentido ascendente. O que quer dizer isso? Vamos lá. A noradrenalina é produzida no tronco encefálico, essa região aqui, e os neurônios daqui, eles se projetam para o cérebro. Entendeu? Então, eles começam aqui e se projetam para o cérebro, levando informação, por exemplo, daqui, do tronco encefálico, para essa região aqui, do pré-frontal. O que a noradrenalina faz? Mantém você atento, focado, concentrado. E como é que eu faço para manter isso todo o tempo? É isso que é o que o pessoal quer ouvir aqui na live, né? Como é que eu faço para ter atenção todo o tempo, estar focado todo o tempo? Né? Como controlar essa noradrenalina, né? Por isso que quando você me pergunta sobre noradrenalina e dopamina, é porque elas estão intimamente relacionadas. Aonde eu coloco mais noradrenalina, ou seja, onde eu coloco maior foco, atenção, concentração? Em coisas que geralmente me trazem o quê? Prazer. A recompensa, o prazer, exatamente. Então, essa circuitaria noradrenérgica e dopaminérgica tem relação com foco, atenção, concentração, voltado para o sistema de recompensa, ou seja, isso tem que valer, tá? Então, quando eu falo isso, você pensa o seguinte, quando você, sei lá, você tem um objetivo, você traçou uma meta e um objetivo para você cumprir, e no final dessa meta e no objetivo, talvez você tenha uma recompensa. Então, o que vai fazer você acordar de manhã cedo e se manter focado, concentrado durante horas em um determinado objetivo que você tem que cumprir, em determinada meta que você tem que cumprir, é a noradrenalina. Mas a noradrenalina, ela tem que ter um determinado nível
né? Ela vai aumentando, ela vai sendo liberada no seu córtex pré-frontal, no seu córtex frontal, e vai mantendo você atento, ligadão. Aí você fica ali, ó, horas, ali ligadão, entendeu? Naquilo que você tem que estudar. Mas a dopa tem que, em algum momento, também se elevar. Por quê? Porque tem que haver um prazer nisso. Por isso que está aquela questão de... Por que muita gente desiste? Porque muitas vezes mantém a noradrenalina em alta, mantendo atenção, concentração, foco, mas a dopa não acompanha. O que quer dizer isso? A dopamina significa que se ela não acompanha no mesmo nível, a pessoa está mantendo a concentração, a atenção e tal, mas não está tendo recompensa já. Ela acaba desistindo daí. Aí, exatamente. Por quê? Porque o que reforça um determinado comportamento é você ser premiado em algum momento. Quando as pessoas esperam uma premiação a curto prazo, e essa dopa não se eleva no curto prazo, não tem sentido eu manter a minha noradrenalina alta. Ela acaba baixando automaticamente. Ela vai acabar abaixando e, portanto, o meu estado de atenção e concentração começa a reduzir. É por isso que a gente acaba vendo agora, né, professor, como é importante a gente sempre ter uma meta pré-estabelecida e acompanhar essa meta constantemente, porque se a gente acompanha, é que nem quando a gente vai na academia, a gente não consegue ver o progresso nos primeiros dias, a gente só consegue ver o progresso depois de 60 dias, que o teu corpo realmente muda. Por isso que é feita uma avaliação ali a cada 30 dias para a gente poder acompanhar o resultado disso, né? E o interessante da academia é que nem sempre o peso que você está significa que você realmente evoluiu ou não, né? Porque tem a questão da troca da gordura para a massa muscular. Então a gente acaba vendo que, como a gente tem a meta pré-estabelecida, né, gerando isso e acompanhando, a todo momento a gente, opa, tô chegando perto do que eu quero. Então a minha dopamina aumenta. Opa, tô chegando perto do que eu quero. Isso já tem vários fatos aqui, até a gente, né, professor, como tá agora com a metacognição, até para quem não conhece, tem um link aqui embaixo, que é um ambiente metacognitivo, onde a gente ajuda as pessoas a entender um pouco mais sobre neurociências avançadas, né, professor? E aí tem essa questão também da meta, né? Quando a gente vai acompanhando, vai metrificando isso diariamente, constantemente, a gente fala assim, poxa, tô chegando onde que eu quero chegar. Então a nossa noradrenalina, né, ela vai acompanhando junto com a dopamina. Que daí é o que ele... Isso, aí eu tenho a minha... Exatamente. Aí eu estou mantendo o meu estado de atenção, concentração, no foco, no objetivo que eu tracei, e de vez em quando a minha dopa vai ter que levar um pouquinho para dizer, opa, que legal, pô, tô chegando lá, opa, que legal, tô chegando lá. Então, a dopa é o que vai fazer, muitas vezes, com que sustente o seu estado de alerta e atenção evocada pela noradrenalina. Aí vem a questão do pensamento que você acabou de colocar agora, que é o seguinte... Bom, se for academia, eu só vai aparecer alguma coisa depois de 2 meses, vamos dizer assim. Só que eu preciso ter a consciência de que desde o primeiro dia que eu fui, eu já estou melhorando. Uhum. Por quê? Porque como eu não vejo, os estímulos de recompensa, eles podem vir através da visão, através da audição e tal. E no caso de quem vai para a academia, quer ver o resultado. E aí o que acontece? Como ele não vê, se ele não pensar que ele está melhorando nas pequenas coisas, no condicionamento cardiorrespiratório, no condicionamento, na questão metabólica, na saúde sistêmica, não só naquele grupo muscular que ele está trabalhando, mas a saúde no aspecto geral, se ele não enxergar isso, o que acontece? A dopa não vai dar a ele a sustentação que ele precisa para manter o estado de noradrenalina mais alto no objetivo que ele quer. Uhum. Porque essas duas coisas estão sempre muito... As pessoas, William, estão acostumadas a ter sempre a dopa alta por qualquer coisinha. Não é verdade? A gente já sabe, todo mundo quer ser recompensado por alguma coisa. Então, o que acontece? Se você não tiver a consciência de valorizar as pequenas vitórias, você não vai ter condições de manter a performance naquilo que você quer chegar, naquele objetivo que você quer chegar.